Vale a pena fazer a cidadania italiana direto na Itália? Fala galera, beleza? Esse vídeo é especialmente para quem quer fazer, quem está procurando saber sobre a questão do reconhecimento de cidadania via administrativa na Itália. Tá? Esse vídeo aqui ele não serve para quem quer fazer o processo no consulado ou para quem quer fazer a via judicial, beleza? Exclusivamente falando sobre a via administrativa morando na Itália. E aí, o que me motivou a fazer esse vídeo inicialmente foi o luto que uma pessoa muito próxima a mim está passando, né? Passou hoje, no caso, e eu vivenciando aquela cena, algumas coisas passam na cabeça da gente. Eu sempre falo para as pessoas, não só no caso do falecimento de alguém, mas em diversos casos, como doença, várias situações na vida, de que a dor é real, mas que o sofrimento é opcional, entende? Então, a dor, ela realmente acontece, o sentimento, ele realmente acontece, ele existe, mas a emoção do sofrimento, ela é uma opção para você, percebe? Então, assim, eu tenho uma certa facilidade, assim, um pouco maior do que a maioria das pessoas aqui no mundo ocidental, para lidar com o fim da vida, certo? Mas, independente de como você enxerga isso, se é diferente de mim ou não, uma certeza é que a vida ela tem um fim, certo? Aqui, nesse plano terrestre, a vida tem um fim. E por isso, eu sempre falo para as pessoas, e eu enxergo a minha vida e eu falo isso para elas, viva os seus dias como se fosse o último. Beleza? Então eu vou repetir. Viva os seus dias como se fosse o último. Não deixe os seus planos para depois. Não fique postergando as coisas que você quer fazer da vida. É claro, se você não tem a condição de fazer, por exemplo, você quer muito fazer uma viagem para os Estados Unidos, quer conhecer os Estados Unidos. Você não tem dinheiro. O que você faz se fosse o último dia da sua vida? Você não tem como fazer a viagem. Mas trabalhe em cima disso. Né? Então pense assim, eu gostaria de fazer, então vai atrás das coisas. Não fique pensando, eu faço depois, deixa para a próxima, deixa para outro dia, futuramente eu vejo, entendeu? Então viva os seus dias como se fosse o último, porque quando chegar, e ele vai chegar, isso é uma certeza, esse último dia vai chegar, você não vai se arrepender de não ter feito certas coisas. Então, eu penso dessa forma, não deixar as coisas, não postergar, fazer, né? Então sempre ir atrás das coisas, você tem um plano, você tem um sonho, vai lá e realiza ele. Então, eu queria saber se vocês concordam comigo, o que vocês acham dessa linha de raciocínio, faz sentido? Você tem algum relato parecido para dar de alguma situação que você deixou e se arrependeu, ou de que você não deixou e isso só endossou ainda mais essa ideia? Eu tenho, eu vou aqui falar para vocês. Inclusive, eu acho que eu até já falei em algum outro vídeo, não me lembro agora se eu escrevi isso em algum e-book, algum material, se eu falei para alguém isso no curso. Enfim, a história é a seguinte. Em 2019, né, primeiro em 2018 eu me planejei para, em 2019, ir para a Itália fazer o meu reconhecimento de cidadania. Era um processo que eu queria realizar, já vinha planejando. Quem acompanha o canal sabe, né? E lá por março de 2019, quando eu estava com tudo redondinho para ir, a pessoa com quem eu trabalhava na época, era uma pessoa que eu tinha um contrato de trabalho, era um prestador de serviço, a pessoa falou para mim, Alfredo, dá uma segurada, não vai agora, a gente está num momento legal aqui e tal. A pessoa não queria que eu abandonasse aquele serviço, né? Eu já tinha me comprometido que eu ia abandonar, já estava com a cabeça na cidadania italiana, estava com, né, tava com o pé na Itália. E a pessoa falou assim para mim, Alfredo, a Itália não vai sair do mapa, deixa para ir ano que vem. Né? E isso a pessoa falou para mim em 2019, em março. E eu falei, não, eu vou fazer, eu planejei, eu quero fazer. Então pense você o seguinte, se eu tivesse deixado para fazer um ano depois, em março de 2020, me diga, eu teria feito o meu processo? E a verdade é que eu não teria feito o meu processo, porque isso seria impossível. Em março de 2020 estava impossível entrar na Itália, por conta de tudo o que aconteceu em relação ao vírus, à pandemia que aconteceu, que ainda está em curso aí.
né, mas hoje é possível ir para a Itália, na época não era. Então, veja só, se eu não tivesse ido para a Itália, eu não teria feito o meu reconhecimento e todos os desdobramentos que se deram a partir disso não teriam acontecido. Hoje, eu trabalho exclusivamente com cidadania italiana. É o meu trabalho, é a minha forma de ganhar a vida. Você veja, a minha vida hoje seria completamente diferente se eu tivesse ouvido uma outra pessoa. Então a gente tem sempre que ouvir dentro de nós mesmos aquilo que, né, que algumas pessoas chamam de intuição, ouvir o seu coração, a voz da sua consciência, enfim, chame como quiser. É você seguir aquilo que você sente que é o certo a fazer. Então, eu senti que eu deveria fazer aquilo, eu queria fazer aquilo, né? Já era um plano de longa data. Então, é aquilo que eu falei, não deixe para amanhã os seus planos. Viva hoje como se fosse o último dia. Então, retomando, né, essa foi a motivação para eu fazer o vídeo. Então, retomando aqui o título, vale a pena fazer o processo na Itália? Vale a pena reconhecer a sua cidadania em solo italiano? Bom, esse vídeo aqui, ele não é para falar sobre os benefícios da cidadania italiana, porque você que já está pesquisando esse assunto já sabe quais são os benefícios, né? Você está atrás dessa informação de como fazê-la, não dos benefícios. Isso aí você já está careca de saber. Então, esse vídeo aqui, ele vai falar sobre a experiência que você vai ter, a experiência de morar fora, você morar na Europa, morar fora do país que você nasceu, da cultura que você nasceu. Então, quando eu tinha mais ou menos aí uns 17 anos, eu me lembro, antes de eu fazer meu primeiro vestibular para a faculdade, eu fiz vários, né? Fiz vários cursos, não cheguei a concluir faculdade, graduação, mas fiz vários cursos. E antes disso, eu tinha vontade de ir para a Califórnia, eu queria morar em Los Angeles. Então, naquela época, eu não tinha condição de fazer isso, porque eu não trabalhava, não tinha meu próprio dinheiro, né? Até tinha um pouquinho de dinheiro que eu ganhava mesada, guardava e tal, mas esse dinheiro ele não era suficiente para eu ir e dar o start em uma vida nos Estados Unidos, né? Então, eu não queria fazer um intercâmbio, eu não queria morar na casa de uma família lá e estudar, enfim. A minha ideia era ir para a Califórnia, alugar um apartamento e trabalhar. Então, sempre gostei muito de carro. Meu pai tem um estacionamento, eu pensava em trabalhar lá no estacionamento. Eu tinha experiência, né, na administração, eu tinha trabalhado um pouquinho lá com meu pai, assim, mas trabalho bem iniciante, né? Então, eu tinha uma noção de administração de estacionamento e também gostava muito de dirigir. Então, podia trabalhar como manobrista, valete, né? Esses que tem, que eu trabalho de manobrista de carro. Enfim, eu tinha essa ideia de ir para lá fazer isso. Eu sempre fui muito autônomo, né? Eu sempre tive essa visão assim, de não querer ficar dependendo. Então a minha ideia não era o intercâmbio, a minha ideia era ir para a Califórnia morar lá, que fosse 6 meses, um ano. Para quê? Para ter essa experiência fora do Brasil, ver como é morar em outro lugar bem diferente de como é o lugar que você nasceu, né? No caso, assim, os Estados Unidos não é tão diferente do Brasil, como, por exemplo, a China, o Japão, né? A Índia, mas é diferente. Então eu queria ter tido essa experiência e não tive. Naquela época a minha cabeça era um pouco diferente do que é hoje. Eu não tinha esse negócio de fazer as coisas tão imediatamente. Eu pensava um pouco mais e também não tinha a condição financeira, né? Ainda era um pouco mais do que uma criança, tinha 17 anos. Enfim, isso passou, eu acabei não fazendo isso. Comecei a trabalhar logo em seguida, eu entrei na faculdade e paralelamente eu comecei a trabalhar também. E acho que eu já contei isso em outro vídeo, essa história. Enfim, não deu para fazer a viagem que eu queria, o tempo passou, né? E a gente começa a trabalhar, começa a juntar dinheiro, sai da casa dos pais, vai morar sozinho e acaba ficando um pouco mais difícil de fazer esse tipo de aventura. Até que surgiu a ideia, né, do processo da cidadania na Itália, porque inicialmente eu nem sabia que dava para fazer na Itália. Então, eu comecei a pesquisar para fazer o processo da cidadania porque eu queria morar fora, né? Eu queria morar na Europa. Começou a voltar essa ideia. Eu falei, como é que eu vou fazer para morar na Europa, né? Eu precisaria de um visto. Mas veja bem, eu tenho descendência italiana, eu sei de uns parentes que já fizeram, então eu comecei a pesquisar, vou fazer o meu processo no consulado e aí eu vou para a Europa. Depois vou para a Inglaterra, vou para a Irlanda, sei lá para onde que eu vou, para a Itália, né? E com essa ideia na cabeça eu comecei a estudar o assunto e eu falei, nossa, mas consulado de Curitiba é 10 anos para fazer o processo, aí não vai dar, né? Até
Isso eu tinha na época, acho que 27, 28 anos, quando eu comecei a estudar isso aí. Falei, pô, quando eu tiver com 38, aí minha vida já vai ser muito diferente, eu quero um troço para agora, né? E foi aí que eu descobri que dava para fazer na Itália. Então, quando eu descobri isso, falei, opa, peraí, como é que funciona isso? Eu vi que eu teria que ficar alguns meses na Itália, que não seria um negócio longo, não seriam anos, né? E aí começou toda essa história da cidadania, que mudou completamente a minha visão. Então, eu queria morar na Europa e eu descobri que fazer o processo de cidadania poderia ser feito na Europa. Então, quer dizer, casou duas coisas, uma coisa que eu queria fazer e uma coisa que eu precisava fazer. Né? Então, eu queria morar fora e precisava do passaporte para isso. Então, eu falei, não, então eu vou fazer isso. E aí eu planejei para fazer isso aí. E aí vocês, né, conhecem a história. E o meu relato é o seguinte: vale a pena fazer o processo de reconhecimento na Europa, na Itália? Sem sombra de dúvida, vale a pena. Tá? Por quê? Na minha opinião, essa experiência que eu tive de morar na Itália, de fazer o meu reconhecimento, e além disso eu ainda fiz mochilão na Europa, foi a experiência mais enriquecedora que eu tive na minha vida, no aspecto de desenvolvimento pessoal, de cultural, conhecer outras culturas. Né? Então, mesmo que a cultura italiana ela não seja assim super diferente da brasileira, né, se comparado, por exemplo, com a cultura russa, indiana, enfim, né, algumas culturas africanas que são bem diferentes, é muita diferença. Por exemplo, o idioma é diferente, culinária, meios de transporte, por exemplo, na Itália você tem o trem, que não existe no Brasil, o dia a dia das pessoas, então fazer compra no mercado, algumas coisas são diferentes, tem as feiras, né? Por exemplo, o bar na Itália é diferente, o bar também é um lugar que você toma café da manhã, então você vai, as comidas, tudo é diferente, entendeu? Mesmo que não seja super diferente, existe uma grande diferença. Né? O comportamento social, até os gestos que as pessoas fazem, às vezes, é uma coisa que pode pegar mal. Né? Às vezes você quer dizer uma coisa, a pessoa vai entender completamente outra. Então, é muito enriquecedor, é muito interessante você morar em outro país. E aí, você pega essa questão de você ir para outro país e você não vai estar ali procurando um trabalho, né? Não está indo a trabalho do Brasil, você não está indo para estudar, para fazer uma faculdade, uma universidade. Você está indo para fazer o seu processo de cidadania. Você está indo com um objetivo bem específico e isso vai te agregar muito na tua vida, vai fazer com que você se desenvolva, porque é um processo burocrático, que vai exigir de você o idioma, então você vai ter que aprender a se defender em outra língua, em outro país, em outra cultura. E na minha opinião, é uma coisa assim fabulosa, é uma experiência realmente muito legal, muito recomendada. Então, quando alguém pergunta para mim, vale a pena fazer? Eu penso assim, existem momentos na vida, né? Então, depende do momento que você está vivendo. O momento que eu estava vivendo naquela época, isso já faz agora quase 3 anos, foi perfeito. Então, para mim, vale muito a pena. Então, todas essas questões, eu penso que faz a gente repensar, muitas vezes, o modo de viver, de enxergar a vida. Né? Então, o que eu recomendo para as pessoas? Eu penso que todo mundo deveria ter pelo menos uma experiência desse tipo, de você morar fora daquela cultura na qual você nasceu. Pelo menos uma vez na vida, nem que seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, um período curto, pelo menos isso, para você ver como é o lugar que você vive de fora. E para isso você vai ter que morar fora, entendeu? Para você assimilar outra cultura para poder comparar com a sua. Então, essa é uma experiência enriquecedora que você vai se desenvolver como pessoa e ainda de quebra vai sair com esse bonitão aqui, ó. Tá? Você vai sair com esse aqui lá da Itália, vai sair com o seu passaporte na sua mão e que, por sinal, está bem difícil de conseguir aqui no Brasil. Então, tem muita gente que entra em contato comigo falando que fez o processo no consulado ou já tinha a cidadania faz tempo, mas não tinha o passaporte e está tentando fazer o agendamento e não consegue fazer o agendamento de jeito nenhum. Tá? Então, isso é uma realidade hoje que está acontecendo aqui nos consulados do Brasil. Então, se você vai para a Itália e faz lá,
lá você consegue fazer isso rapidamente, certo? Por quê? Porque você não depende do serviço do belíssimo consulado italiano no Brasil. Então, você vai para a Itália, vive uma experiência maravilhosa, aprende uma nova cultura, se desenvolve como pessoa e ainda sai de lá com o seu troféu, né? o seu queridão aí, o passaporte italiano. Bom, resumindo, a minha opinião é essa. A minha recomendação é que você faça o seu processo sozinho, sem assessoria, porque, afinal de contas, essa é a experiência completa, né? Você fazer sozinho. Não que eu seja contra as assessorias. Existem casos que a pessoa deve contratar uma assessoria, que é o caso da pessoa que não quer viver essa experiência. Ela não está nem aí para essa experiência. Ela já está numa outra fase da vida dela, ou ela ainda não chegou nessa fase, ela não tem essa vontade, ela só quer pegar o passaporte e se mandar, não quer ficar um dia na Itália. Aquilo lá vai ser um martírio para ela. Aí ela contrata uma assessoria, entendeu? Eu não estou falando para essas pessoas. Eu estou falando para quem gosta de viver uma aventura, um negócio diferente, né? Aprender com as situações. Então, nesse caso, você faz sem assessoria, faz sozinho, e aí com isso você vai estar economizando uma boa soma de dinheiro, porque se você for pegar a média aí do que as assessorias cobram hoje, tirando a parte do aluguel, tá? Só o serviço da assessoria vai dar mais ou menos, média, aí, uns 2.000 euros. Se você pegar o euro hoje, ele deve estar na cotação aí de uns R$6, mais ou menos, por baixo, que dá 12 mil reais. Então você vai economizar aí uns 12 mil reais, e aí você tira um pouquinho desses 12 mil reais, uma fração pequena, e compra o pack da cidadania italiana, que é o produto completo que eu tenho aqui, englobando tudo que você precisa saber para fazer a tua cidadania italiana sozinho, sem precisar de assessoria de nada. E claro, nesse material vão vários outros materiais acessórios junto com ele, certo? Eu não vou falar o preço exato aqui, porque assim, o que acontece? O vídeo fica no ar, né? E o valor, conforme vai passando o tempo, eu vou adicionando mais materiais ao curso. Aulas, ou às vezes produtos digitais que eu estou criando com o passar do tempo, eu vou incluindo, e isso faz com que o valor suba, óbvio, né? Eu tenho que reajustar o preço. Então por isso eu não vou falar aqui no vídeo o valor. Mas se você acessar hoje o vídeo, quando eu estou publicando aqui, dia 7 de fevereiro, você vai ver que o melhor plano que eu tenho, mais completo, inclusive com análise de certidão, ele está menos de R$1.000, tá? Então, quer dizer, já economizou aí uns 11 mil reais facilmente. Ah, e de quebra, se você não gostar do material, tá? Você comprou lá, se inscreveu, não gostei, achei ruim. Você tem uma semana aí, 7 dias para pedir a devolução, eu devolvo tudo, 100% do valor que você pagou é devolvido, eu não vou nem perguntar o motivo. Você só pede, não gostei, tchau, acabou. Devolvido, tá? Por quê? Porque eu confio no meu material. Então, essa é a minha recomendação para quem quer ter essa experiência, quer ter essa vivência, uma vivência, exatamente essa palavra, uma vivência. Você quer ter isso, eu recomendo que você compre o pack. Claro, eu sou suspeito para falar, né? Eu estou aqui vendendo meu peixe, mas porque quando você investe uma quantia de dinheiro em alguma coisa assim, você se obriga a estudar, você se obriga a continuar dando profundidade naquilo que você está fazendo. Então você vai se obrigar a fazer, porque você colocou o dinheiro, né? Que nem fazer academia, né? Você se matricula na academia para se obrigar a perder peso, para melhorar o teu corpo. Então é a mesma coisa quando você compra um curso, você se obriga a estudar, a fazer, e claro, de quebra ainda você vai ter esse cronograma extremamente organizado, por um valor muito justo, tá? Porque você ainda vai contar com o meu suporte, e enfim, vai chegar lá e fazer o teu reconhecimento de cidadania na Itália, tá? Se a tua situação hoje for assim, eu quero fazer daqui a alguns anos, ainda é muito cedo para mim e tal, só queria ter uma ideia mais ou menos como que funciona e tal, você também pode adquirir o e-book, tá, que eu tenho. O link está aqui abaixo, do e-book, do pack da cidadania, todos os produtos que eu tenho, o link fica na descrição. Esse e-book é um produto baratinho aí, digital, que você compra e ele vai te ensinar também a fazer todo o processo. Claro, é bem diferente das videoaulas do curso, mas o e-book também é muito completo e ele ensina tudo o que a pessoa precisa para fazer o processo dela sozinha.
ela é apenas uma modalidade mais econômica, digamos assim, né? E a propósito, falando em dinheiro, né? Modalidade econômica, dinheiro e tal, eu estou pensando em começar a trazer conteúdos novos falando sobre formas de renda online, formas de ganhar dinheiro de modo digital, enfim, você ter alguma maneira de ter um trabalho, assim como é o meu trabalho, é um trabalho que eu faço de modo remoto, eu não tenho que estar presente em algum lugar, né? Eu faço isso da minha casa, se eu for viajar eu faço isso do hotel, da casa da pessoa onde eu estiver, eu não tenho um estabelecimento físico para realizar o meu trabalho. Então, eu tenho muita experiência nesse mercado digital, porque eu já trabalhei com várias coisas, inclusive algumas pessoas já acompanham meu trabalho há muitos anos, né? Porque eu tinha outro canal anteriormente no YouTube, eu já tive uma empresa que era um site de freelances, tá? Então eu ajudava as pessoas a conseguirem trabalhos desse tipo, assim, remoto, né? Freelances. Então eu conheço muito desse mercado e eu penso assim, muita gente vai para a Itália e ela não quer ficar parada, ela não quer ficar sem ter o que fazer, esperando o processo dar continuidade, ou então ela não quer ficar sem renda, porque ela está gastando em euro, então ela precisaria ter pelo menos alguma entrada de dinheiro, e ela poderia estar fazendo trabalho remoto na Itália, para o Brasil, para outros países, né, depende do tipo de profissão que ela tem, das habilidades que ela tem. Então, pensando nisso, eu queria saber o que vocês acham de eu começar a produzir conteúdo sobre trabalho nômade. Tá? É assim que eu chamo, trabalho nômade, porque é um trabalho sem vínculo presencial. Você não precisa estar no lugar para realizar o trabalho. Por exemplo, o meu trabalho de análise de certidão. Né? É um trabalho completamente remoto. A pessoa me manda as certidões, eu analiso, devolvo o relatório para ela. Eu posso estar no Egito, no Japão, no Brasil, na Amazônia, entendeu? Não faz diferença. Então, eu tenho muito conhecimento nessa área. Às vezes, eu posso começar a trazer novos materiais. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, o que vocês acham disso, se é interessante para vocês, se há interesse, e se houver, seria legal eu trazer nesse mesmo canal, seria legal ter um canal paralelo só sobre essa parte, né, do trabalho remoto, trabalho digital, trabalho nômade, ou ainda, se poderia fazer de repente um e-book sobre isso, outros materiais digitais. Então, queria saber a opinião de vocês. Beleza, galera? Bom, por hoje é isso. Os links de tudo que eu falei de importante nesse vídeo estão aqui na descrição. Beleza? Valeu, deixa o joinha aí e até a próxima.